O Amor e Depois é o meu 7º livro. Eu comecei foi em 1999, com Trajetória de Antes, e desde então eu venho escrevendo, venho publicando, e é curioso que o primeiro livro tenha como título Trajetória de Antes, e esse 7º livro agora, O Amor e Depois, de certa maneira eu acho que ele fecha um caminho, fecha um ciclo, né? Eu não sei se é possível fazer esse resgate tão abrangente, assim, pensando em retrospecto, né, do 7º ao 1º, mas sem dúvida alguma O Amor e Depois é um desdobramento do meu livro anterior, que foi o Treva Alvorada, que eu lancei em 2010, e desde o final de 2010 até o início deste ano, de 2012, eu escrevi os poemas que foram reunidos nesse livro. E agora, relendo O Amor e Depois, os poemas, relendo esse livro depois de pronto, o que eu encontro é uma possibilidade de redescoberta da delicadeza. Assim, acho que a delicadeza de um modo amplo na vida, né, e especialmente também na literatura, né, porque eu vejo uma literatura que absorveu muito da violência do mundo, a literatura de um modo geral e também a poesia, né, absorveu muito da sua época, da ironia, do ceticismo, da violência. E eu acho que isso gerou assim um estado simbólico de ruína, né, que propicia esse retorno à beleza, esse retorno à delicadeza. Não foi alguma coisa que eu tivesse premeditado, senão que eu encontrei na minha própria vida, né, e levei isso como um desafio poético. Essa carta surgiu depois do falecimento do meu avô, quando a casa dele estava sendo esvaziada, né? E essa carta é uma carta que ele escreveu quando esteve no Peru. Meu avô, o Arcangeli Anelli, né? Ele foi fazer montar uma exposição dele no Peru no final da década de 70, e ele escreveu uma carta para minha mãe e para o meu tio, contando sobre uma visita que ele fez a um sítio arqueológico em Puruchuco, no Peru, e também contando sobre a abertura de 2 túmulos que ele acompanhou nas imediações de Chancai, né? E descobrir essa carta no momento em que a casa estava sendo esvaziada, depois da morte dele, foi a descoberta do próprio poema, né? Só o poema poderia falar dessas 2 realidades que se encontravam. Então o poema diz assim: Carta de Chancai, de uma carta sem data de meu avô sobre as ruínas de Puruchuco no Peru. Esse pouco roubado de uma urna é quanto basta, esse pouco depurado de tragédia, um restante de partes desencontradas que produzem a saudade feito um cacho de uvas negras. Fragmentos revolvidos, misturados ao prazer de ver nascer uma verdade, a verdade de uma carta que escamoteia um século e fantasticamente fala do presente como numa profecia desvendada. Fala a carta de uma viagem a Chancai, de um todo de areia e céu e ao longe o mar. Fala de uma travessia no deserto e do vaso de um túmulo violado, por cujas fendas o vento silva num lamento, e nesse lamento um encanto mais potente do que a mágoa. Arrepanhamos esses cacos magníficos, sem mais semelhança com o que morre. Arrepanhamos de galerias profundíssimas um tempo já sem tempo de vaidades. E o sabor de roubar essa relíquia, a saudade feito um cacho de uvas negras, nos ensina a gostar da nossa história.